Quando a gente pega a Cabala e a gente traduz no sentido literal da palavra, a gente pode dizer que ela representa recebimento, sintonia, conexão. São palavras até mais atuais ligadas a esse termo Cabala. Por isso que se falava que antigamente, né, os mestres cabalistas, eles passavam o conhecimento somente de boca a ouvido. Isso é passado. Isso era de peixes. Agora, na era de Aquário, né, como uma providência divina, todo o conhecimento está sendo espalhado e disseminado. Não tem mais como segurar. Então, todas as escolas iniciáticas, ou o que quer que sejam, que hermetizam o conhecimento, elas terão que transformar a sua forma de pensar. Porque quando nós vemos todas essas redes sociais, todas essas formas de divulgar o conhecimento, isso é para que exista uma abertura. Porque quando a gente pensa hoje num padrão de evolução do ser humano ligado à Cabala, o conhecimento está em tudo e está em todos. Todo mundo tem uma virtude a ser externada. A era dos gurus e mestres, como a gente via, acabou. Todo mundo agora tem que formar o seu mestre interior. E quando a gente começa a acreditar em nós através do conhecimento, como Sakyamuni ou Buda falou, não existe bem nem mal, existe conhecimento e ignorância. E se você pegar o conhecimento atual, o conhecimento que te liberta, o conhecimento, a cultura, os verdadeiros padrões formam o mestre dentro de ti. Então, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né, quando as pessoas falam, me chamam de mestre, professor, longe disso, não tem nada a ver isso não. A gente tem que entender que a gente pode até se inspirar numa pessoa, isso não é errado, eu me inspiro em várias, né? Mas você nunca pode se anular, nunca pode deixar de ser você mesmo. Então a Cabala agora da era de Aquário, diríamos assim, a Cabala aquariana, é você perceber através de todo o conhecimento que chega a você, porque se você está aqui é porque teve uma sintonia, isso não é gratuito. Por mais que você não quisesse estar aqui, te obrigaram, você veio com um grupinho, tudo tem um porquê. Não existe nada por acaso. Não cai uma agulha no chão sem que isso tenha um porquê ou uma causa. Então sempre existe no lugar que você está, esse é o segredo do arcano mundo. Hoje eu vou falar de todos os arcanos para vocês. Eu vou falar de todos os caminhos da árvore, para quando você fizer a sua projeção, você saber certinho o que significa aquele caminho. Então hoje nós vamos pegar a árvore da vida, vamos pegar tudo o que eu já tive condições de me conectar em relação a ela, e a gente vai entender por que ela se chama árvore da vida. Então você vai ver que no final da atividade, através de qualquer dado que você tenha, por uma projeção para esse ano que entra, você pode utilizar esse instrumento, é muito legal. De repente você fala assim, eu vou ter uma viagem em setembro. O que o mês de setembro, ligado à árvore da vida, me dará como fruto? Através de alguns dados e da sefirá do ano, que eu já vou explicar como ela é e como ela se processa, você tem condições de saber qual é o melhor instrumento para você ter uma viagem legal. Porque a árvore da vida, ela nunca vai dizer para você que isso é bom ou ruim. Isso não existe. Porque o bom para um pode ser o mal para o outro. O mal para o outro pode ser o bom para um. Então não existe nada determinado naquele sentido que você fala, isso aqui é o mal absoluto, isso aqui é o bem absoluto. Não. Nós vamos entender que tudo tem o seu caminho relativo. Um exemplo bem bobo que eu dou, que muita gente aqui já ouviu. Se você chegar agora na fachada do seu prédio ou na sua casa, tiver tudo pichado, é bom para você? É bom? Quem gostaria disso? Eu vou lá e picho para você. Quem gostaria? É fácil? Para você não é. Mas e para a pessoa que limpa a fachada e vive disso? Né? E aí? Para essa pessoa é bom que exista isso. Porque ele vive disso. Ah, mas ele vive disso. Isso existe, faz parte do contexto evolutivo. Então você tem que compreender que quando você entra na árvore da vida, você tem sempre os dois caminhos. Vocês vão ver que a árvore da vida, sabe quem é a árvore da vida? Você. É você se olhando no espelho. Foi aí que os mestres cabalistas, o que eles fizeram? Eles projetaram, através de um instrumental maravilhoso, com 32 portais da sabedoria, que já estão chegando no 40, essa é uma dica, 32 portais da sabedoria, que através deles você pode entrar em todo o universo da manifestação e também da imanifestação ligada a nós. Então você trabalha com anjos. É aí que a Cabala começa a se tornar uma ciência maravilhosa, porque ela é causal. O que é causal? Você entra em comunhão com forças que ainda estão para chegar. Isso é anjo.
é uma conexão, é uma força que chega para você quando você compreende o verdadeiro sentido da Cabala. Como ensinou o meu mestre, para quem não sabe, eu sou membro de Eubiose há 15 anos, o professor Henrique, ele falou que no Pentateuco de Moisés, os 5 livros, a Bíblia, o Velho Testamento, está toda a Cabala para quem tiver olhos para ver, ler e aprender por trás da linha. A famosa Bíblia, está tudo ali. Está tudo ali. Daí a gente entra naqueles mistérios ligados depois aos apóstolos, ao Apocalipse, a taças. Então a gente está num momento que fechou tudo isso. Fechou. Então agora você tem que utilizar isso de uma forma moderna, de uma forma atual. É o que eu arrisco, é o que eu tento. Eu posso errar? Posso, eu sou ser humano. Mas eu procuro sempre, quando eu me coloco aqui para passar alguma atividade para vocês, é algo que eu já estudei, é algo que eu já experimentei, é algo que eu já obtive resultados. Então essa Cabala de hoje vai ser isso. Você vai sair daqui, não sei se com tudo que eu vou falar aqui, né? Mas você vai sair com toda a árvore da vida desenhada na sua cabeça. Então quando você souber que você caiu num caminho ali, você sabe certinho o que ele representa. Porque cada caminho liga a consciência de 2 anjos, se liga a um arcano do tarô e se liga a uma letra hebraica. E a gente vai falar de todas essas realidades e de todas essas hipóteses. Primeira coisa, vamos entender o porquê que a árvore da vida possui aquela realidade ligada às sefiras e nelas são colocados os planetas. Eu começo a atividade de hoje falando sobre isso. A formação dos dias da semana, que fazem as regências dos anos e a formação da árvore da vida. Primeira coisa, nos é ensinado através da Cabala antiga que os anjos começaram a construir tudo, ou os dias da criação, na terça-feira à noite. E o primeiro dia da criação, sendo que eles começaram a trabalhar terça à noite, o primeiro dia foi em qual dia da semana? A quarta-feira, que é o dia do equilíbrio. Por isso que todos os ocultistas, inclusive o meu mestre, diz que na quarta-feira, que é um dia extremamente especial, que é o dia de Mercúrio, as consciências divinas caídas do céu, ou de uma forma mais teosófica, a força de Akasha caída do segundo trono, na quarta-feira ela não cai vertical, ela se horizontaliza, ou seja, de quarta-feira é um dia extremamente especial. É quando as forças divinas elas estão espalhadas como um imenso rio, um imenso lago que é formado na humanidade, porque traz da correspondência o primeiro dia da criação. Inclusive a minha sociedade iniciática, todos os membros que chegam na série interna, na Eubiose, todos têm gente de Eubiose aqui, série interna? Tem alguém aqui? Série interna. Qual é o dia que a gente se encontra ali? Qual é o dia? Quarta-feira. Por causa disso. Agora vocês estão entendendo por quê. Porque é um dia extremamente especial ligado a esse tipo de vibração. Então vamos agora colocar parte a parte aqui para vocês entenderem isso não só no sentido falado, mas no sentido prático também. Dizem que os anjos, para trabalhar, isso está ligado com a consciência das potências, ou das potestades, como a gente chama essa hierarquia angélica, através do movimento dos planetas, que seria como se fosse o grande átomo, porque nós temos o Sol no centro, e depois nós temos os planetas ao redor, que é o sistema solar. Eles trabalham, criam e geram todas as coisas. Daí que surge a astrologia, daí que surge todas as outras realidades, porque é do movimento dos astros aqui, e dessa força astral, por isso que ela é chamada de força astral e também mental, que é esse espaço que está aqui tendo o núcleo, como a força solar, que surge tudo o que acontece no planeta Terra. Quando você pega, de repente, eu falei do Apocalipse aqui, o apóstolo João, que foi um apóstolo especialíssimo, quando ele entrou em sintonia com toda a revelação, né, do Apocalipse, ele estava ligado a toda essa essência que se encontra aqui, como o espaço entre os planetas, que são as vibrações causais que um dia chovem no planeta Terra, que é o lugar onde ocorre a evolução. O que quer dizer Apocalipse? Do grego, apok, quer dizer além. Alipse é de elipse. Então, o que é Apocalipse? Olha que interessante. O nosso sistema está aqui, como se fosse uma elipse. Ele não é circular. Circular é desenho para facilitar a nossa compreensão. Então, quando o apóstolo fala Apocalipse, é além da elipse. Então, ele sai dessa parte onde seria o limite do nosso sistema
e ele entra na causa ou na lei de Deus. E ali ele tem condições de observar tudo o que vai acontecer, ligado a anos, ligado a milênios, ligado a muitas consciências além da nossa compreensão. Agora olha o segredo. A sefira da árvore da vida que você conecta, quando você passa disso e você forma o seu apocalipse, é a sefira do ano de 2013, ou Binah. Olha que interessante. Todo ano que é regido por Saturno, a consciência de Binah se abre de uma forma causal para que todo ser humano, de acordo com a sua consciência, conecte no seu futuro de uma forma especial. Vocês lembram eu falando da minha experiência antes da gravação? Eu estava dormindo, aí pá, acordei, pum, então sou eu entrando no meu apocalipse. Cada um tem o seu. Quem aqui já não teve rompante de intuição? Você pode ter uma intuição de 10 segundos, você pode ter uma intuição que é fácil. A percepção do futuro é absolutamente fácil se você começa a compreendê-la. Isso é entrar na consciência de Binah. Porque dependendo do grau de vibração de consciência que você desenvolve dentro de você, o seu corpo astral mental se desloca de uma força muito mais expandida do que de um ser humano comum que fica enraizado no seu mundinho. Quer ver um exemplo? Uma pessoa, quando começa a fazer desdobramento astral com consciência, ela não sai do pé da cama porque ela tem medo, ou o corpo dela fica pesado, ela não se lança. Então, a conexão com a possibilidade do futuro, que o futuro está onde? No astral, no mental, que são realidades mais próximas. Quando você entra em realidades causais, ele é mais futuro ainda, é onde o apóstolo chegou. Então ele teve o quê? Previsões de 1000 anos, 2000 anos. 2000 anos, né? Então vocês terão condições, praticando a abstração de vocês aqui com o que vai ser passado, de você começar a desenvolver isso em você. Você começa a desenvolver esse tipo de vibração que quando você menos espera, é isso que os cabalistas brincam e falam. A árvore da vida conversa contigo, e o pior é que ela conversa. Quando você começar a fazer os cálculos e olhar, você lembrar de tudo que a gente vai conversar hoje, quando você menos esperar, ela está te passando informações fantásticas. E como que isso ocorre? Através da intuição, através da abstração, que é tudo que nós vamos trabalhar hoje. Então está aqui, voltando. O Apocalipse, então, é a consciência que está além. Por isso que uma das traduções do Apocalipse, qual é? Revelação. Agora vocês entendem por que eles colocam como revelação. Agora, voltando para essa ordem dos astros aqui, o nosso sistema solar tem uma ordem. Os planetas, eles são superiores às estrelas. As estrelas estão subordinadas à consciência dos planetas. Por isso que os antigos colocaram cada planeta como correspondência a um anjo. Que hoje a gente também fala um pouco disso, né? Que Sol é isso, Lua é Gabriel, e etc. Vênus, Anael. A gente vai conversar sobre isso. Então sempre existem centenas de estrelas ou bilhares de estrelas que são subordinadas aos planetas. E eles possuem uma ordem aqui. Eles possuem uma ordem de distância do Sol. Ou do planeta Terra, se você quiser falar do efeito. E essa ordem, ela nunca se altera. Você já ouviu falar, Marte que estava, não sei, ela passou a Terra, está perto do Sol. Você já ouviu falar isso? Saturno se deslocou, foi na casa do tio dele e volta daqui 2 séculos. Você já ouviu falar isso? Não existe. É uma ordem perfeita. É aí que a astrologia se baseia. A astrologia sabendo, porque a astrologia está em cabala. Hoje vocês vão aprender de tudo um pouco. Vocês vão aprender astrologia, vão aprender tarô, vão aprender cabala, tudo hoje. Então, quando a gente fala dessa ordem celeste, a astrologia tem como ser preditiva. Porque ela sabe certinho quando que tal planeta passa aqui, quanto tempo. Hoje os computadores fazem isso com uma facilidade que antigamente os seres humanos precisavam de aparelhos fantásticos para fazer isso, né? Hoje em dia não, você tem isso com uma facilidade. É aí que chega uma outra coisa que é muito interessante, que talvez você já tenha ouvido falar. A harmonia das esferas dos gregos. O que seria a harmonia das esferas dos gregos? Cada planeta, segundo a sua distância do planeta Terra, possui uma nota musical, né? Quer ver um exemplo? Se você pegar uma corda esticadona, grossa, e você tocar, ela vai dar um som bem grave. Bum. Se você diminuir o tamanho dela, é a diferença do cavaquinho e do violão. Vocês conhecem isso, né? Cavaquinho, que os pagodeiros usam, assim, aqueles pequenininhos, né? Não tem um sonzinho bem fininho, porque a corda é fina.
Então, quanto mais próximo a distância do planeta da Terra, mais agudo é o som. Por isso que a nota Si está ligada à Lua, que na astrologia é um planeta, está tão próximo de nós. Quanto mais vai afastando o planeta da Terra, é como se a corda fosse grossa. Então a nota se torna o quê? Mais grave. O Ré, Mi, Fá, e vai fazendo a harmonia das esferas. E de acordo com o movimento dos planetas, porque cada um tem o seu passo, uma configuração, forma-se o grande acorde celeste. Então os gregos, eles tinham condições de medir esse tipo de força. A antiga China, séculos antes de Cristo, antes da música ocidental chegar lá, eles trabalhavam de uma forma bem rígida, de acordo com os meses, só poderia tocar músicas numa determinada nota, para que a harmonia entre o povo e a natureza se firmasse. Porque os chineses, na alta magia que eles tinham, eles foram dos últimos, junto com os mongóis, remanescentes atlantes da face da Terra. Então eles tinham esse conhecimento divino, né? Então quando nós começamos a entender esse movimento dos atos, é aí que surge a árvore da vida, e entre os hebreus. Que os hebreus também, todos eles, os primordiais, também foram descendentes dos Atlantes. Aí está a especialidade do povo judeu. Não hoje, você vai ver um judeu na rua, olha o Atlante ali, está tudo errado, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Não, tem que falar para não ser problema, né? Depois fala que eu falei. Eles são o quê? Os primordiais, assim como os ciganos também. Pode ver que até a música deles são parecidas. Escuta a música de judeus, música de ciganos. São todos povos daquela época da Atlântida, tal, etc., que trouxeram no seu conhecimento tudo isso embargado. Por isso que a maioria da parte mística vem deles. Leitura de mão, tarô, cabala, porque eles trabalhavam esse conhecimento ancestral que vem dessa época. Então agora entrando neles, entrando nos hebreus, eles criaram a cabala, o sentido do recebimento das consciências celestes, através de um instrumento que a gente chama do quê? Árvore da vida. Árvore da vida. Ou, como se fala, árvore sefirotal. Sefirot, cadê a Nadine? Está aqui hoje? Nadine, é sefirot, sefirot? Sfirot. É que ela fala hebreu, né? Professora disso. Então, quando a gente fala essa palavra, no sentido oculto, ela significa o que? Anjo. Anjo. O budista chama de Deva, e nós aqui no Ocidente nós chamamos do quê? De anjo. De anjo. Então, dando uma portuguesada, Nadine, que a gente chama aqui assim, né? A gente chama aqui de Sefira, Sefirote. Você está querendo falar que são consciências de anjos. Então, vamos entender como elas se formam. Vamos lá. Vou voltar para terça-feira à noite. Vocês vão ver que fantástico. Isso que eu ensino aqui para vocês agora, você pode utilizar até no seu dia a dia. Você vai saber certinho qual hora está vibrando, qual sefirá que está se projetando em você. É muito legal. Terça-feira à noite. Quando que começa a noite? Quando nós estamos vamos supor, primavera, outono, que são 12 horas, 12 horas. Quando que começa a noite? 18 horas. Por isso que 18 horas é a hora da... Outra coisa para vocês entenderem. Porque antes de se lançar a consciência dos 7 filhos direto dela, nesse momento aqui, nesse momento, a terça-feira à noite, ocorre o que os cabalistas chamam de Shekinah. O que é Shekinah? É a presença divina, ou a presença da Divina Mãe, que os hindus chamam do quê? O que é Shekinah para os hindus? Shakti. É a mesma palavra, ó. É a mesma palavra. Shakti, Shekinah. Então, às 18 horas da terça-feira, segundo os anais cabalísticos, Deus emana a sua presença feminina. E quem é que gera? É o homem ou a mulher? A mulher. Já viram algum homem grávido? Ainda não. Então, a mulher, o que ela faz? Ela chega e ela começa o seu padrão vibracional de geração de consciências, e isso ocorre às 18 horas através da presença de Shekinah. Aí 18 horas entra a ordem do que os anjos determinaram para ser a sequência, que isso que gera a árvore da vida. O planeta mais distante na época da Terra era Saturno, às 18 horas. Depois, às 19 horas vem a consciência de Júpiter. Tudo isso aqui é anjo, tudo isso aqui é anjo. Às 20 horas vem a consciência de Marte. Tudo em questão de distância. Por isso que foi determinado dessa forma.
Às 21 horas, isso eu estou falando da terça-noite, vem a consciência do Sol. Às 22 horas vem a consciência de Mercúrio. Desculpem, Vênus. Às 23 horas vem a consciência de Mercúrio. E depois, às 0 horas ou 24, quem que chega? A Lua. E depois existe como se fosse um Ouroboros em relação a essa situação. Essa forma como os cabalistas projetam toda essa consciência, ela retorna. Então, a 1 hora da quarta-feira vai ser de quem? Vai ser Saturno. Às 2 horas da quarta-feira vai ser quem? Júpiter. Então é assim, quer ver? Eu vou colocar a mandala agora para vocês verem. Na verdade, ela é assim, ó, dividindo ela em 7 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo começou terça-feira à noite com Saturno. Depois, no sentido horário, veio Júpiter. Depois de Júpiter vem Marte. Esse é o relógio dos magos. Você pode utilizar isso diariamente, isso aqui é o que eu estou ensinando para vocês. Marte. Depois de Marte vem o Sol. Depois do Sol vem Vênus. Depois de Vênus vem Mercúrio. Depois de Mercúrio vem a Lua. Então olha aqui, depois que chega a Lua 0 hora, que começa a quarta-feira, 1 hora da manhã, quem que é? Saturno. Vocês estão entendendo como que funciona a virada? 2 horas da manhã da quarta, quem que vai ser? Júpiter. 3 horas, quem que vai ser? 4 horas, quem que vai ser? Sol. Quinta-feira, desculpa, 5 horas da manhã da quarta-feira vai ser Vênus. 6 da manhã, quem que vai ser? Mercúrio. Por isso que as línguas chamam, quem fala miércoles para quarta-feira? Quem é que fala? Vocês estão entendendo por quê? Pergunta para o espanhol se ele sabe por que ele fala. Agora, né? Agora vocês começam a entender. E todo o universo que você utiliza hoje como padrão de número, como padrão de sequência, como padrão de ordem cósmica, que é o verdadeiro sentido da Cabala, que significa você entender todo esse processo de criação, você começa a receber. Você começa a formar o que eu falei para vocês, a sua revelação, o seu apocalipse. Porque você se afiniza com o conhecimento divino. Agora vejam que interessante, olha aqui. A gente sabe que segundo, né, todas as línguas, o domingo é o dia do Sol. Como que em inglês fala domingo? Sunday. Segunda-feira. E as outras línguas, como que falam? Não tem Lunedi, não tem isso? É o dia da Lua, segunda-feira. E aí, são as línguas. Terça-feira, Marte. Martedi, né? Martes. Quarta-feira é o dia de Mercúrio, como a gente acabou de falar. Mercúrio. Quinta-feira é o dia consagrado para Júpiter. Sexta é o dia de Vênus, e sábado só podia ser, é o dia de Saturno. E aí você fecha essa realidade. Quer ver eu provar aqui no reloginho para vocês? Ó? Vejam que interessante aqui. Vocês já entenderam que o primeiro dia da criação, sendo que Saturno é o mandante, que começou terça-feira às 18 horas, por ser o planeta mais distante, você fazendo essa sequência aqui, você tem exatamente esse Ouroboros. O Ouroboros é a serpente que morde a própria cauda. Então você começou às 6 horas da manhã da quarta-feira como sendo o primeiro dia da criação. Foi a vibração de Mercúrio. Agora faz a mesma sequência, quer ver? De hora em hora. Qual é o próximo dia da semana? Qual é o próximo dia da semana depois de Mercúrio? Quem que é? Quinta, que vai ser quem? Então 6 horas da manhã tem que bater Júpiter. Olha a conta aqui comigo. Ó. Tabuada do 1, é fácil. 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0. Entrei na quinta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá em Júpiter. Começa as vibrações jupiterianas. Só mais um para fechar. Próximo tem que ser Vênus, segundo a ordem dos mestres cabalistas. 6 horas aqui da quinta. Eu quero chegar nas 6 horas da sexta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nesse relógio você tem condições de saber certinho, na hora que você está vivendo a experiência, qual é a influência da Sefirá da Kabbalah, ou qual é a influência angélica, ou qual é a influência planetária. E quer ver o relógio dos magos? É um relógio de 7 pontas. Quer ver eu fazer agora 7 pontas? Domingo. Depois do domingo a gente parte para a segunda. Depois da segunda a gente vem para a terça, que é Marte, quarta Mercúrio, quinta Júpiter, sexta Vênus, sábado Saturno e fecha o domingo. É perfeito, é perfeito. Essa é a base, a árvore da vida saiu disso. Os dias da semana, as horas que regem a humanidade, as horas que regem as profecias, as horas que regem tudo ligado à sua vida, está ali. Está ali. Então, no momento do nascimento de um filho seu, tinha uma Sefirá que estava vibrando ligada a um planeta. No momento que você casou, tinha uma Sefirá, tinha um horário de um planeta. Você não sabe a hora que você casou? Você não sabe o dia da semana que era?